Olá, olá, muito boa noite a todos. Muitíssimo obrigado aí pela presença de vocês. Estamos aqui em uma live onde nós vamos discutir a pirâmide alimentar, a nova pirâmide alimentar, né? E eu tenho aqui duas grandes professoras, doutoras, que fazem parte da Associação Brasileira de Nutrologia, do Corpo Docente, a doutora Marcela Garcês e a doutora Isolda Prado. As duas professoras, que são docentes do Curso Nacional de Pós-Graduação em Nutrologia, e que têm uma larga experiência dentro desse contexto aí das pirâmides alimentares, de nutroterapias, de dietoterapias. E essa pirâmide, ela, de certa forma, recentemente aí lançada pelos Estados Unidos, pelo Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, que normalmente eles lançam, né, a cada 5, 10 anos, sempre, de certa forma, alguma mudança. Eu gosto sempre de relembrar que em 1921, sim, historicamente, em 1921, a ADA, American Diabetes Association, uma sociedade diretamente vinculada aos diabéticos, ela preconizava que você deveria ingerir 70% de todos os seus alimentos sob a forma de gorduras. Então, isso é só para mostrar que, na minha visão, e vamos ouvir as duas professoras, duas docentes da Abram, essas pirâmides, muitas vezes, elas são temporárias, ou pelo menos, a partir do momento que você tem novos conceitos e novas descobertas científicas, elas tendem a se modificar. Mas, enfim, doutora Marcela e doutora Isolda, boa noite. Por favor, dê uma boa noite a quem está aí nos assistindo. Boa noite, é uma honra poder participar e estar aqui com dois grandes nomes da nutrologia brasileira. Uma grande honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Dona Marcela. Boa noite a todos. Sempre um prazer enorme estar aqui com amigos queridos, quer dizer, dois professores, doutores estrelados na nutrologia, não só no Brasil, como também no exterior. E eu fico realmente muito honrada de estar aqui para falar de um tema tão atual e tão polêmico como a pirâmide, a nova pirâmide americana, que chegou aí com alguns conceitos que são ótimos e conceitos que não tão bons e questões de interpretação até, mas a gente tem que sempre, em ciência, sem nenhum viés de ideologia, nós temos que sempre aproveitar os conceitos que trazem e ver o que tem respaldo científico, o que se aplica clinicamente. Não podemos esquecer que nós, médicos, nutrólogos, somos médicos. Quer dizer, e nós aqui que somos formadores de opinião, aliás, todo médico nutrólogo que passa pela Abram, que faz a sua prova de título de especialista, eu sempre gosto de falar que somos formadores de opinião em nutrologia, no Brasil e fora. E é importantíssimo que nós tenhamos uma visão crítica, obviamente, mas também uma visão de ver desses conceitos da nova pirâmide alimentar americana, que logicamente foi reformulada por conta de uma demanda da população. Nós temos índices de obesidade explodindo no mundo inteiro. Esses dias eu vi uma matéria falando dos índices de obesidade no Oriente, que era uma situação que não acontecia na China. Há inclusive estão assim prendendo as pessoas, entre aspas, quer dizer, fazendo trabalhos, quer dizer, tratamentos quase que mais agressivos contra a obesidade, porque a gente tem lá índice de obesidade aumentando muito, inclusive no Oriente. E dos Estados Unidos, houve um movimento para modificar não só a pirâmide alimentar, porque depois da pirâmide alimentar clássica, que nós temos há muito tempo, teve o projeto do MyPlate, que era um projeto de uma outra conformação para as pessoas entenderem o que deveriam comer, e agora essa nova pirâmide com uma carga maior de proteínas, que eu acho que é essa a grande diferença,
e uma menor valorização do que seria o consumo de carboidratos, e a gente, logicamente, nós como médicos nutrólogos temos que, a população em geral, deve entender que o grande grupo alimentar de carboidratos tem diferenças enormes entre eles. Aqueles que são complexos são totalmente diferentes metabolicamente, em termos de nutrientes, de antioxidantes, etc., do que os carboidratos simples. Então, não dá para colocar tudo no mesmo pacote. E as proteínas, realmente há uma percepção de que há um consumo insuficiente de proteínas na população como um todo, e teve uma polêmica toda com relação às gorduras, que o Dr. Durval acabou de falar aí, que antes se preconizava, indicava-se para os diabéticos uma quantidade de gordura muito maior, que eventualmente as gorduras saturadas estavam lá no topo, quer dizer, podendo ser consumidas livremente, e quando você lê o texto, que é muito enxuto, muito cheio de algumas faltas, quer dizer, falhas não, mas falta de informações, nós vemos que ali a indicação, a recomendação de consumo de gordura saturada continua sendo no máximo 10%, o que tranquiliza a gente com relação a essa pirâmide americana. E eu quero dar a palavra, tenho 2 colegas muito estrelados para eu me estender demais aqui. Não, sim, ótimo, foi boa a introdução, porque eu queria agora, doutora Isolda, aqui tem uma pergunta que seria assim, quais pontos da nova pirâmide estão alinhados com a evidência científica atual e quais, de certa forma, ainda geram polêmica? Aliás, se você quiser fazer só um resumo do resumo, o que diz essa nova pirâmide é interessante, né? Os guias alimentares, eles são ferramentas educacionais imagéticas que são criadas não apenas para os profissionais de saúde, mas também para os consumidores e para a população. Então, o ideal seria que eles se apropriassem dessas ferramentas e, de maneira prática, conseguissem introduzir no seu dia a dia para montar uma alimentação adequada. Então, eles devem ser estimulados, sim, que a população consiga se apropriar, claro que respeitando as condições culturais e sociais individuais de cada pessoa. Por isso que nós, enquanto na ponta, né, na frente do paciente, a gente consiga ouvir, entender a alimentação do paciente e tentar construir, né, essa ideia populacional individualizada para o paciente. Então, o guia alimentar, né, quando a gente fala em pirâmide, imaginando que a base é a argamassa, e que são as maiores quantidades dos grupos alimentares e que vai subindo, e o topo da pirâmide, obviamente, é o menor grupo de alimento, a menor quantidade de alimento mais raro, que deve ser consumido em menor quantidade. Então, o interessante desse novo guia foi que eles colocaram a pirâmide deitada, é interessante, ou de cabeça para baixo. Então, assim, fisicamente não se sustentaria, né, uma pirâmide invertida. E para mim, assim, do meu ponto de vista, foi para provocar um impacto visual, porque eles poderiam ter colocado a pirâmide da maneira como é mesmo, com a base, ou seja, maior quantidade de proteína e vegetais, que essa é a principal diferença da estrutura da pirâmide tradicional para essa nova pirâmide, é enfatizar o consumo de proteína, como a doutora Marcela comentou, de 1,2 a 1,6 gramas por quilo. É difícil a gente conseguir no nosso dia a dia essa quantidade de proteína, e eles sugerem que sejam proteínas de fonte principalmente animal. Eles não enfatizam as leguminosas, né, que são proteínas vegetais, que são alguns estudos, né, a dieta baseada em plantas, a dieta vegetariana, a DASH, que foi uma proposta criada pelos próprios Estados Unidos mesmo para o controle da hipertensão arterial, e é tão boa esse estilo alimentar que hoje é recomendação lá para o controle da hipertensão, a dieta do Mediterrâneo, que é baseada em legumes, frutas, e nesses 2 tipos de dietas saudáveis, a proteína ela entra como acessório, frugal, entendeu? Então, comparando esse novo guia com essas propostas que a gente considera saudáveis, existe aí uma certa diferença, vamos dizer, né? E outro ponto que eu acho que é interessante é que eles estimulam alimentos que antes não eram recomendados com tanta frequência assim, ou seja, laticínios integrais e gorduras animais, entra aí a manteiga. Quando a gente pensa na dieta Mind e na DASH, os laticínios são desnatados
E na Mind, que a junção é um híbrido da dieta mediterrânea e da DASH, eles não recomendam o consumo de carne vermelha e nem da manteiga. Então, assim, do meu ponto de vista, eles pegaram essa dieta ocidental, consumo extremamente intenso de industrializados e disseram, vamos comer comida de verdade. Esse é um outro ponto que eu acho que foi um rótulo. Eles pegaram assim, rotularam o preparo do alimento, você se sentar para preparar a comida, tiraram a hiperocidentalização, né, que você pega tudo em pacote, rasga e come. Disseram, olha, vamos preparar a comida, vamos voltar para as condições mais... vamos sentar na mesa e tal, né? Acho que foi mais isso, assim, rotularam essa questão, comida de verdade, né? Quando a gente vê... na verdade, quando o país passa por uma situação de fome e escassez, é que a gente define o que é comestível ou não, né? Então, eu acho que tem todos esses aspectos aí de a gente criticar, mas também tem que entender o lado cultural, né, da ocidentalização. Acho que foi mais por esse ponto. Então, eles retiraram, vamos dizer, os carboidratos simples, tiraram aí para menos de 10 gramas por refeição, o que é praticamente impossível, né, de você tirar. Menos de 10 gramas por refeição, vai ficar muito pouco carboidrato mesmo. E te retiraram também o álcool. Então, basicamente, foram esses aí as orientações gerais dessa dieta, com alto consumo de vegetais. Muito bem. Doutora Marcela. Não, pode não, me perguntar, pode me perguntar. Não, tem uma colocação aqui que seria assim, se existe o risco de uma simplificação excessiva quando usamos pirâmides alimentares para populações tão heterogêneas, né? Acho que é uma discussão interessante, né? A gente generalizar, né? E não individualizar. Né? A gente sabe que a medicina, o ideal da medicina, quer dizer, das ciências médicas, é cada vez mais individualizar, personalizar, porque cada pessoa tem uma individualidade bioquímica e simplificar muito, às vezes, acaba trazendo problemas com relação a conceitos, etc., de uma população leiga total, que vê isso e vê essa imagem e interpreta de uma maneira totalmente equivocada. O que a ciência diz, e a doutora Isolda já também pontuou, nós temos aí inúmeros, assim, muitos anos de estudo mostrando que dietas como a dieta mediterrânea, que é a dieta, enfim, estrelada em termos de longevidade, em termos de qualidade alimentar, traz proteínas muito baseada no consumo de proteínas vegetais, as leguminosas, carnes mais claras, tem laticínios também, existem dietas, enfim, outras dietas como a DASH e a Mind que orientam que não se consuma excessivamente carne vermelha e, logicamente, quando a gente fala em pessoas que têm perfil metabólico, como dislipidemia, as próprios síndromicos, as pessoas portadoras de síndrome metabólica, as pessoas portadoras de diabetes, que normalmente têm risco cardiovascular aumentado, um risco enorme você pegar manteiga e carne vermelha com gordura estarem no topo, quer dizer, na base da alimentação, além do que eu acredito que isso, assim, não só em termos de saúde é complicado, mas em termos de saúde pública, questões econômicas, questões de mastigação, nós temos as pessoas equivocadamente escolhendo proteínas que a gente imagina que sejam de uma qualidade questionável por uma parcela importante da população, em detrimento do consumo, por exemplo, de proteínas vegetais, que tem, apesar de uma quantidade menor em termos de quantidade proteica por 100 gramas de alimento, nós temos aí proteínas que existem vários estudos científicos que demonstram que essas proteínas, se substituirmos carne vermelha, por exemplo, por um percentual de carne de proteínas de origem vegetal, nós temos um aumento da longevidade por melhorar inúmeros marcadores
marcadores, não só de risco cardiovascular, como de declínio cognitivo, etc. Então, realmente é uma temeridade você pegar só uma imagem de uma pirâmide e ter um texto muito enxuto, com pouca robustez de respaldo científico para colocar uma população do mundo inteiro fazendo escolhas alimentares, e as pessoas tendem a fazer equivocadamente, privilegiar aquilo que mais gostam. Então, aí vão comer carne vermelha, frita, em banha de porco, em gordura. Enfim, isso não é bom para ninguém, não é por aí. Na verdade, nós temos que pegar o conceito de, eventualmente, reduzir o consumo de alimentos com baixa densidade nutrológica, e não só o fato de serem processados ou não, quer dizer, reduzir o consumo de alimentos. E eu não gosto, falo que não gosto muito, acho esse termo muito simples, um lastro muito pequeno, quer dizer, que tem, em termos de conceito nutrológico, é dizer que um alimento ultraprocessado não é saudável só por ser ultraprocessado. Se fosse assim, nós não consumiríamos whey protein, por exemplo. E o whey protein não só é saudável, como necessário para muitas pessoas. Então, basicamente é isso. Eu digo, é muito simples a imagem. As populações, nós temos inúmeros estudos científicos aí, décadas, centenas de anos até de estudos científicos que respaldam as dietas privilegiando gorduras boas, ácidos graxos monoinsaturados, ácidos graxos do tipo ômega 3, peixes de água fria, as leguminosas, os vegetais. Isso é inquestionável. Consumir um pouco mais de proteína, inquestionável, mas aumentar o consumo de gordura saturada é algo... e, na verdade, como eu falei, no texto, ele coloca lá que é para consumir 10% de gorduras saturadas, e as outras gorduras seriam as gorduras boas, gorduras saudáveis, que a gente sabe que fazem bem, que são as monoinsaturadas, as poliinsaturadas. Quer dizer, as insaturadas, seja mono ou poliinsaturada. Doutor Durval, eu estou vendo uma pergunta aqui sobre o consumo de carne vermelha e o risco de câncer de cólon. Eu gostaria até de fazer um comentário a esse respeito. Era essa pergunta mesmo que eu ia fazer para você. E depois eu quero completar com a doutora Marcela justamente o consumo de carne vermelha, ou seja, muita proteína, se não aumenta o risco cardiovascular, né? Que é exatamente o que ela comentou. Então, pois não, doutor Isolda, então aqui a doutora Karen está perguntando exatamente isso, quer dizer, o consumo de gordura saturada e proteínas de origem animal, principalmente carne vermelha, não aumenta o risco de câncer de cólon? Doutora... Sim, a ASCO, que é a Associação Americana de Clinical Oncology, e a Associação Americana de Câncer, para prevenção de câncer de colo retal, recomenda que não se ultrapasse 500 gramas de consumo de carne na semana, de carne vermelha. Sobretudo, não recomenda o consumo de carne processada. Então, realmente é preciso ter atenção com relação ao consumo de carne vermelha, gordura e principalmente carne processada, que aumenta, sobretudo, o risco de câncer de colo e de reto, né? Então, é bom a gente ter atenção à interpretação do guia e à implementação da alimentação na prática. Outro ponto que eu queria comentar é do rótulo dos alimentos, né? A gente rotular sobre a alimentação de verdade, o alimento que é o superalimento, esse alimento é vilão, esse alimento é mocinho. A gente, enquanto nutrólogo, precisa desconstruir esses rótulos, né? A gente precisa entender a alimentação como um conjunto, né? Como um padrão alimentar. O alimento, ele interage entre si, e a combinação dos alimentos é que vai interferir nos desfechos positivos e nos desfechos negativos, né? Ao longo do tempo. Então, ótimo, doutor Isolda. Eu gostei quando você fez aquele comentário inicial a respeito da pirâmide invertida, né? Que, na verdade, ele chama Guia da Pirâmide Alimentar. Então, deveria se chamar Guia da Pirâmide Alimentar Invertida, porque eu acho que não existe uma pirâmide invertida, né? Mas que eles chamam de pirâmide, né? Olha só, eu estava confunde um pouco, né? Eu estava vendo assim que
quando você coloca uma imagem na sua altura da sua visão, principalmente quando a gente vai no supermercado, que tem, né, que os produtos estão na altura da visão, fica mais fácil da gente ter acesso àquilo. Eu acredito também que foi para provocar um impacto visual, né? Você vê a carne e os vegetais ficam na altura da visão, provavelmente, eu não sei, eu imagino que seja para dar um impacto, né? E também para dizer, olha, a pirâmide foi invertida, né? Assim. Chamar a atenção. E doutora Marcela, então o doutor Marley, ele está dizendo isso, quer dizer, muita proteína à base, às custas de carnes, principalmente vermelha, não aumentaria o risco cardiovascular? Não seria melhor mais proteínas vegetais? Exatamente, isso é inquestionável. Nós já temos uma literatura muito robusta que comprova essa questão do consumo excessivo de gorduras saturadas, particularmente gorduras de origem animal, aumentando o risco cardiovascular. E temos também uma literatura mostrando, a sua segunda pergunta, de se não seriam mais interessantes proteínas vegetais. Sim, temos literatura que demonstra que você, substituindo, não precisa nem cortar, só substituir um percentual entre 15% a 30% das proteínas de origem animal por proteínas vegetais aumenta a longevidade, melhorando todos os perfis de riscos, não só cardiovasculares, mas também metabólicos. Então, aumenta a longevidade. E isso tem estudos muito recentes que comprovam. Eu até vou resgatar esses estudos, porque a gente fez posts, escrevemos na mídia leiga, na época, aí, há uns 2 anos atrás. Mas, logicamente, que nós temos aí conceitos e modismos que a internet, as redes sociais, a pandemia nos trouxeram algumas idiosincrasias sociais. Então, as pessoas trazem conceitos e, às vezes, impactam aquelas pessoas que têm a caneta para fazer de forma, às vezes, não totalmente atabalhoadamente, mas precocemente, uma pirâmide totalmente invertida. Talvez essa pirâmide, se estivesse deitada, ou se tivesse conceitos, se ela tivesse deitadinha, assim, ou se tivesse conceitos um pouquinho menos performáticos para impactar a mídia, etc., talvez ela trouxesse, porque tem conceitos que são interessantes, trouxesse mais impacto positivo para a população e menos mídia, menos viés ideológico. Eu acho que um favor muito grande que ela faz para a população em geral, que nós precisamos saber e nós devemos replicar, mesmo que às vezes a gente até goste de eventualmente brindar e estar entre amigos, é realmente trazer para a população que o álcool é uma toxina e não existe isso realmente. E a pandemia nos trouxe isso, porque estudos feitos nessa época da pandemia, onde aumentou muito o consumo de bebidas alcoólicas, trouxe o aumento de risco de todas as questões, não só neurológicas, cardiovasculares, metabólicas e de saúde mental, etc., pelo uso desta substância, que é uma toxina sempre, que é o álcool. Então, havia um conceito histórico de que, eventualmente, 2 taças de vinho para homens, 1 taça de vinho para mulheres, o tipo de bebida, etc., mas não. Hoje isso caiu por terra e álcool, não há limite seguro para o álcool, melhor é não beber. Então, para nós médicos, o ideal é que a gente nunca recomende o consumo de bebidas alcoólicas aos nossos pacientes, mas, logicamente, que o álcool tem outra conotação, a questão social. Então, mas as pessoas devem saber que sempre que consumirem álcool, estão consumindo uma toxina, e se forem consumir essa toxina, que o façam com responsabilidade, numa situação de comemoração, etc., e com muita parcimônia, com muita moderação. Fiquei muito, muito triste com esse seu comentário sobre o álcool, mas vamos em frente. Aqui é o seguinte, eu acho que essa pergunta seria até para finalizar para os dois, né? Para as duas. Na prática clínica, o médico deve usar a pirâmide alimentar como guia ou
como ponto de partida para a individualização. Eu acho que é interessante, né, essa colocação, porque a gente generaliza, e muitas vezes também, como você já disse, quer dizer, a versão de um fato científico é maior que o fato científico. E a gente tem que sempre acreditar na ciência, nas ciências nutricionais, nos estudos, nos trabalhos científicos, que, como vocês mesmos colocaram, quer dizer, dieta do Mediterrâneo, dieta DASH, são dietas que têm publicações e publicações, milhares de publicações, não é? Então, a gente tem que estar atento a esse modismo também, não é mesmo? Doutora Isolda. Eu acho que é bom sempre partir de um guia alimentar, né? Buscar sempre o guia alimentar saudável. Por exemplo, o Brasil ele tem os 10 passos da alimentação saudável e tem uma pirâmide alimentar que foi construída e foi atualizada e já tem uma nova proposta, né, pela nutricionista Sônia Tucunduva, né? E está bem interessante porque antes a base da pirâmide alimentar era o grupo de tubérculos, raízes, e agora está como vegetais. Então, a própria pirâmide alimentar brasileira foi atualizada. E eu acho que é bom a gente sempre partir de um guia, mas sempre procurar adaptar com a realidade do paciente, né? Porque o paciente ele não vai fazer aquilo que a gente acha que é bom, ele vai fazer o que ele consegue fazer, né? Que não seja uma medida que vai atrapalhar a vida do paciente, assim, que ele consiga executar. Então, sempre partindo do melhor possível e adaptar para a realidade da vida do paciente. Correto. Doutora Marcela, por favor. Exatamente. Nós temos sempre as pirâmides, os guias alimentares, que são documentos, inclusive, muito mais completos, e é importante que a população, os leigos que nos escutam, quer dizer, aqui nós estamos, acho que não estamos no Instagram, então temos leigos que nos escutam, temos médicos, muitos médicos que nos escutam, outros profissionais de saúde. Esses roteiros alimentares, esse é um roteiro muito simples, essa pirâmide é um documento muito simples, que talvez simplificou demais alguns conceitos, que queriam achar uma solução mágica, não vai ser a solução mágica, a gente sabe que não tem solução mágica, até porque a população é muito heterogênea, ele veio também contaminado com vieses econômicos, políticos, etc. A gente tem que saber disso e temos que, inclusive, orientar a população para conseguir ver essa questão de viés econômico, viés político, o que já compromete um pouco, porque ciência com vieses, ela se perde. Então, não tem condições da gente utilizar essa nova pirâmide americana como algo verdadeiro para a população em geral. Mas, como conceito, algumas ideias nós temos que respeitar, até porque algo está errado com a população no mundo, algo não está indo bem. Nós temos os índices de obesidade só aumentando, a síndrome metabólica aplacando não só o Ocidente, mas já também o Oriente. Então, o mundo todo não está indo bem, mas estamos indo muito melhores do que 5, 6 gerações atrás, quando as pessoas viviam muito menos. Então, logicamente, não podemos nos acomodar nos nossos guias alimentares, nos nossos estudos científicos, nós estamos aqui para estudar, para continuar evoluindo, mas o que eu digo é que esses guias alimentares e as pirâmides, apesar de serem feitas, ou MyPlate, ou seja lá qual o próximo programa for, são feitos para a população em geral, mas é importante nós sabermos que em situações particulares, um profissional de saúde, um médico de confiança, é o profissional que pode ajudar a selecionar qual seria o plano dietético, quais seriam os conceitos da pirâmide ou do guia alimentar que se aplicam para esta pessoa individualmente. Quer dizer, cada um tem o seu médico de confiança, tem os seus profissionais de saúde que o atendem. Todo mundo, graças a Deus, tem acesso a pelo menos um médico de confiança, na esmagadora maioria das vezes, mesmo as pessoas que são atendidas pela rede pública, tem lá o seu médico clínico de confiança. Então, eu acho
que não é algo para a população pegar e sair comendo um monte de carne vermelha, gordura saturada, achando que isso vai solucionar os seus problemas, porque não é bem assim, isso não serve para todo mundo, pode até servir para algum percentual das pessoas, mas não é para todo mundo. Então, é isso, eu digo, nós temos que olhar com visão crítica, tanto a população em geral, como os profissionais de saúde e médicos, e nós médicos, particularmente os médicos nutrólogos que nos escutam, devem ter a visão crítica de juntar o conhecimento que a gente tem aí de décadas, milhares, centenas de milhares de estudos e guias, etc., e achar o que é mais adequado para o seu paciente, para ter como conceito dos seus tratamentos e, logicamente, não ficar preso a um modelo só, porque aquela pessoa que é escravo, seja de uma pirâmide invertida, do MyPlate ou do guia alimentar, e não consegue pensar fora da caixa para ajudar o seu paciente, realmente essa pessoa tem uma formação que ainda está precisando de atualizações. Então, é isso, eu acho, fico feliz de estar aqui, hoje nosso tempo está terminando, mas eu acho que a gente tem que ver o que é bom e ver o que não é bom desta nova pirâmide americana e ver o que podemos melhorar dos nossos conceitos alimentares com novos conceitos chegando por aí. Eu acho que seria interessante, aliás, aqueles que estão nos assistindo, né? Esse é um debate, é uma iniciativa científica da Abram, chama Nutrologia e Debate, falando sobre a pirâmide alimentar. Mas antes de finalizar, eu estava aqui pensando como seria bom se pudesse ser feito um mega trial, um trabalho científico multicêntrico de diferentes países que envolva os centenários. Qual é a alimentação dos centenários? Quer seja através de um recordatório de 24 horas, quer seja através, e principalmente, de um registro alimentar. Eu acho que isso poderia nos ajudar muito, né? Já que essas pessoas, logicamente, têm vários e vários outros fatores que interferem, mas com certeza seria também uma base, uma pirâmide alimentar muito interessante que nós poderíamos aprender com os centenários, não é mesmo? Esse é um fato. Aqui, o doutor Everaldo aqui está dizendo que o ESPEN e o IASPEN também estão colocando a dieta hiperproteica para pacientes obesos em terapia intensiva, viu? E a doutora Karen, inclusive, está aí nos agradecendo e que gostou muito desse nosso bate-papo. De qualquer maneira, aqueles que estão nos assistindo, se quiserem eventualmente ficar mais próximos da Abram, façam, então, o curso nacional de pós-graduação em nutrologia, né, que é um curso de pós-graduação feito em São Paulo, Hospital do Servidor Público, reconhecido pelo MEC e com pontuação, inclusive, para título de especialista. Qualquer dúvida, entre em contato aqui com a Abram, Associação Brasileira de Nutrologia, www.abram.org.br. Bem, doutora Isolda, doutora Marcela, duas grandes professoras de renome, não só nacional como internacional, relacionados à área de nutrologia e docentes, logicamente, do curso nacional de pós-graduação em nutrologia. Eu quero agradecer muito a gentil e honrosa presença de vocês e gostaria que vocês, então, pudessem aí se despedirem àqueles que estão nos assistindo. Olha, deixa eu me despedir, eu quero falar para o doutor Everaldo, porque eu fico incomodada aqui, porque se a gente passou a ideia de que estamos questionando o consumo de proteínas, nenhum de nós três aqui está questionando. Nós temos, doutor Everaldo, um desafio no mundo de fazer com que as pessoas de 0 a mais de 100 anos consumam a quantidade de proteínas que devem consumir no dia, mesmo que ela fosse apenas 1 grama por quilo dia. Quer dizer, uma meta de 1,6 gramas por quilo dia para a população em geral, se o doutor souber calcular
a proteína que tem nas fontes proteicas, vai ver o quão desafiador é isso para a população em geral, por N motivos, não só pela construção dessa dieta. Então, realmente é um desafio, é algo que a gente percebe que realmente falta para a população em geral maior consumo proteico. Isso é perceptível, tanto que as populações em maior vulnerabilidade, como os idosos, por exemplo, normalmente devem suplementar proteínas. Aquelas pessoas que querem fazer ganho de massa muscular, seja por que motivo for, também precisam suplementar proteínas. Então, realmente, o ESPEN e o ASPEN já se posicionaram muito bem posicionados com relação à necessidade de aumento de consumo de proteínas, e nós estamos absolutamente de acordo com isso. A questão é que tipo de proteína nós vamos orientar a população em geral a escolher consumir. Eu quero super agradecer, acho que já estamos passando do nosso tempo, mas é sempre um prazer estar aqui. Esse é um tema realmente muito presente tem que ser muito presente na nossa formação de novos médicos nutrólogos. Isso nós continuamos sempre pesquisando, continuamos não só as proteínas, como os suplementos proteicos, os peptídeos, etc., devem estar no dia a dia do consultório do médico nutrólogo e deveriam estar no dia a dia do consultório de todos os médicos de qualquer especialidade que atuassem, organizar, pelo menos perder 5 minutos do primeiro atendimento do seu paciente, perguntando sobre a alimentação dele, você certamente, como médico, terá melhores desfechos, melhores resultados terapêuticos. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, vou nas minhas redes sociais falar desse tema nos próximos dias para conseguir também ilustrar um pouco mais essa questão das proteínas vegetais. Fico muito feliz e honrada de ser professora há muito tempo dessa pós-graduação de nutrologia, que é a maior pós-graduação, com dezenas de milhares de médicos formados em nutrologia e vários milhares de médicos nutrólogos no Brasil. Então, realmente um prazer enorme estar aqui nesse debate em nutrologia que dá o início ao nosso ano letivo, o nosso ano do Curso Nacional de Nutrologia. Um prazer enorme estar aqui. Estou à disposição sempre para encontrá-los e nós conversarmos sobre o tema durante nosso ano letivo e durante o Congresso Brasileiro de Nutrologia, para aqueles que já foram nossos alunos e vão nos encontrar em setembro. Doutora Isolda, por favor. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Esse é um tema que eu sou apaixonada e esse é um dos principais temas que eu dou aula, né? Que eu sou professora no Curso Nacional de Nutrologia da Abram. E eu falo não apenas dos guias alimentares, mas da aplicação da nutrologia em diversos tipos de patologia, na nutroterapia, e também sou apaixonada pela terapia nutricional. E sim, doutora Everalda, a gente luta para alcançar as metas proteicas, não só pela via oral, mas pela terapia nutricional, sim. Esse é o nosso sonho, é conseguir bater as metas proteicas, né? Mas pela via oral, realmente, como a doutora Marcela comentou, é difícil, mas esse faz parte do nosso propósito também. Então, eu gostaria de agradecer pela audiência, agradecer pela companhia desses dois amigos maravilhosos, doutora Marcela e doutor Durval. E é isso, boa noite, obrigada, gente. Muito obrigado, então, a todos vocês que estão aí nos assistindo. Muitíssimo obrigado, doutora Marcela, doutora Isolda, docentes do Curso Nacional Pós-Graduação em Nutrologia. E vamos encerrar desejando a todos uma boa noite e que Deus os abençoe com muita saúde nutrológica. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite.